Graça e paz, bom dia. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e continuará conosco. E nós devemos continuar com Ele. Uma das coisas que eu sempre tenho falado é que é bom estar feliz com Jesus, mas também é muito importante que saibamos que Jesus esteja feliz conosco. É muito bom ter Deus conosco, saber que Deus está conosco, nos alegrar com a promessa de Jesus que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas também é muito importante que saibamos e que tenhamos a convicção de que estamos com Ele, de que estamos com Ele todo o tempo. Quero aqui louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor pela sua vida, pela vida dos nossos irmãos. Graça e paz aí você que está chegando. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui no nosso 52º dia, o último dia da nossa campanha. E para mim parece que passou rápido. Nem parece que nós já estamos há 52 dias, todos os dias orando pela manhã, todos os dias. Nesses dias, nós temos experimentado o prazer de receber uma palavra toda manhã, o prazer de poder meditar na palavra, de poder ser confrontado com uma pergunta, de poder ser orientado pela palavra de Deus e poder também clamar ao Senhor pelas nossas cidades. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que tem enfrentado o desafio de às 5:30 da manhã, em alguns estados, às 6:30, orar conosco. E é uma alegria. Hoje, no encerramento, nós vamos ler o versículo 15 e 16 do capítulo 6 e o versículo 1 do capítulo 7, para que a gente possa encerrar. Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam ao redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Que maravilha, meus amados irmãos! A gente vem falando sobre isso e meditando sobre isso, de que a obra é do Senhor e ninguém mais faz essa obra senão o Senhor. Estaríamos enganados ou até mesmo estaríamos usurpando do feito de alguém, usurpando
do título de alguém se nós disséssemos que nós estamos fazendo a obra. Às vezes nós nos enganamos, às vezes nós até mesmo levantamos uma bandeira dizendo nós estamos fazendo uma grande obra, nós estamos fazendo a obra, nós é que fizemos isso, a igreja tal faz isso, não é? Mas aqui as pessoas, o mundo lá fora, não precisa reconhecer nome de igreja, nome de pastor. Nós não devemos fazer a obra de Deus buscando o nosso reconhecimento. Quando nós estamos atrás de alguns tipos de reconhecimento, é muito bom ser reconhecido. É muito bom quando somos reconhecidos, elogiados, recompensados por algo que fizemos. Mas nós não devemos tentar ou aceitar qualquer tipo de recompensa por aquilo que não fizemos, porque isso pode trazer consequências terríveis para nós. Eu me lembro aqui de Eliseu, né? Quando Naamã ele procura Eliseu para ser curado, e ele então envia ele ao rio, ao Jordão, e a gente conhece a história de que ele não queria, mas depois ele não estava aceitando essa ideia, depois ele foi convencido a ir, e realmente foi curado. E ele queria dar muitos presentes para o profeta. Ele queria dar muita coisa, muito dinheiro, muita riqueza, muitos bens para o profeta. Mas o profeta rejeitou, porque ele disse: como eu aceitaria a oferta, como eu aceitaria um pagamento por aquilo que eu não fiz? Não fui eu que fiz, foi Deus que fez. Então honre a Ele, exalte a Ele. E aí a gente sabe que o servidor do profeta, o ajudante dele, né, ele corre atrás do Naamã e diz: o meu senhor decidiu aceitar, pelo menos um pouco, e ele volta com aquilo. E aquilo trouxe consequências terríveis para ele, porque falou: olha, já que você aceitou uma oferta por aquilo que você não fez, você foi buscar, o que estava acontecendo com ele vai acontecer com você. Então nós precisamos tomar muito cuidado, ter discernimento para entender que quem faz a obra, quem reconstrói uma cidade espiritualmente, quem reconstrói os muros de uma cidade é o Senhor. É por isso que nós não estamos aqui simplesmente nos mobilizando para reconstruir os muros de nossas cidades, mas nós estamos clamando a Deus que faz a obra. Quando o muro é terminado, o versículo 15 vai dizer: e acabou-se o muro, acabou-se a construção do muro em 52 dias. E aí, quando os povos, quando os inimigos ao redor ouviram que o muro havia sido reconstruído, eles temeram. Eles temeram e se abateram muito. E por que isso aconteceu com eles? Não é porque Neemias foi o cara, não é porque o povo de Israel era aquele pessoal poderoso, que deveriam ser temidos, que deveria provocar uma depressão em massa de todos os seus inimigos. Não, eles temeram, eles se abateram, porque reconheceram que não foi Neemias, não foi o povo de Israel, não foi aquele povo que reconstruiu,
mas que Deus fizera aquela obra. Que a sua cidade, querido irmão, você que não é de São Miguel do Guaporé, reconheça que o Senhor está fazendo uma obra e está usando você como instrumento. Que São Miguel do Guaporé reconheça o Senhor fazendo a obra, usando-nos aqui como instrumento do Senhor. Que o Senhor faça, faça a reconstrução dos muros da nossa nação e que a nossa nação reconheça, não que um pastor de um interior de uma cidade começa a orar pela cidade, mobilizar as pessoas a orarem, e que esse pastor tenha feito, não, mas que o Senhor fizer a obra. Nós não estamos aqui para anunciar o nosso nome, para anunciar o nosso poder, para representar a nós mesmos. Nós somos representantes, nós somos igreja, nós somos instrumentos, nós somos cooperadores de Deus. E por isso nós precisamos entender que as pessoas precisam reconhecer verdadeiramente quem faz a obra. E a pergunta de hoje, porque não pode faltar essa pergunta, todos os 52 dias, uma pergunta a cada dia, e a pergunta hoje é: os muros estão reconstruídos, os muros estão restaurados, e agora? Será que nós vamos fazer como aquele louco da parábola que disse: ó alma, come e bebe folga, porque agora os muros estão terminados e eu não preciso fazer mais nada? Olha, meus amados, os muros estavam terminados. Os muros estavam construídos. E agora o que fazer? Agora a obra de Deus continua. A obra do Pai continua. Ele continua agindo, ele continua estabelecendo, ele continua levantando pessoas, ele continua guardando a cidade. Mas aí nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 7, no verso 1, dizendo o seguinte: sucedeu que depois que o muro foi edificado. Olha que interessante. Depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. E aí ele vai nomear aquele irmão que visitou ele na fortaleza de Suzã. Ele nomeou ele como líder sobre Jerusalém, líder da fortaleza, líder da guarda. Ele nomeia Hanani e ele então, e o seu irmão Ananias, eu nomeei Anani, é meu irmão Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era, Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos, e disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas, e vós trancai-as. Ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande,
porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Deus, ele é um Deus organizado, um Deus que estabelece aquilo que deve ser feito primeiro, aquilo que pode ser feito depois. Agora era o tempo da reconstrução dos muros, era o tempo de cercar a cidade, era o tempo de alcançar a cidade, e os muros estão reconstruídos. Mas antes de dizer tá tudo certo, porque vai estar tudo certo, vai estar tudo concluído quando o Senhor concluir, quando tudo chegar ao final. Pedro disse que está perto o fim de todas as coisas. O Senhor Jesus, ele disse que enquanto esse muro não alcançar todas as nações, enquanto todas as nações não forem cercadas, forem alcançadas pelo evangelho do reino, não virá o fim. Mateus 24:14 diz que esse evangelho do reino deve ser pregado em todo o mundo, em todos os cantos da terra, e então, disse Jesus, virá o fim. Então, o fim de tudo é Jesus que faz a obra, é Deus que faz a obra, que vai também definir o dia que a gente vai poder, então, descansar das obras terrenas. Agora, nesse momento, enquanto vivos, enquanto aqui na terra, nós precisamos continuar. E agora é continuar. Por quê? Porque eu preciso, a partir de agora, eu preciso fechar legalidades. O muro estava construído, mas se não houvesse portas guardadas, fechadas, se não houvessem as portas, você pode reparar que no capítulo 6, no versículo 1, ele diz: o muro já está todo pronto, porém eu ainda não havia colocado as portas, os ferrolhos, não havia colocado. Agora ele coloca as portas, ele levanta as portas, ele assenta as portas nos portais. As portas representam as legalidades. É interessante que o muro se tornou um muro só, em volta de toda a cidade, uma proteção. Mas existiam naquela cidade 12 legalidades por onde o inimigo ainda poderia entrar, por onde ele ainda poderia transitar pela cidade. Por quê? Porque portas abertas é convite à entrada. Portas abertas é dizer: pode entrar, ninguém vai te impedir. Então, a primeira coisa depois dos muros reconstruídos é fechar as legalidades, é ver qualquer coisa que legalmente nós estamos dando liberdade a Satanás, aos seus demônios para fazer obra. Nós precisamos tomar esse cuidado, nós precisamos buscar fechar qualquer tipo de legalidade, seja um comportamento, seja uma atitude, seja um pensamento, seja palavras, seja estilo de vida. Nós precisamos fechar legalidades. Seja o que vemos, o que ouvimos, o que falamos, o que sentimos e como agimos, nós precisamos observar qualquer coisa dessas que possam estar dando legalidade ao inimigo. E se ele entra por uma legalidade, então nós perdemos a autoridade. Então, cuidado, antes de dizer que está tudo acabado, feche as legalidades. Cuide para que o inimigo não tenha legalidade de entrar na sua vida, na sua casa, na sua cidade. É interessante que depois de fechar as legalidades, é preciso estabelecer o culto. Então ele levanta as portas e estabelece porteiros. Isso é fechar legalidades.
Ele diz, as portas têm que ser trancadas nos horários que precisam ser abertas cuidadosamente, nos horários certos. Então precisa ter ordem nisso, ordenar então as sentinelas, ordenar os guardas. E ele então estabelece, levanta as portas, estabelece então ali, fecha as legalidades, estabelece os porteiros e então ele ordena os porteiros e então estabelece o culto, a adoração, os cantores e os levitas. É preciso que não esqueçamos dessas coisas, que depois dos muros reconstruídos, é preciso que nós fechemos as legalidades, ordenemos as sentinelas e estabelecemos o culto. Ele faz isso, ele ordena isso, ele conduz essa situação e ele diz, olha, o muro está construído, mas ainda precisamos continuar firmes, atentos. Por quê? Porque nós temos portas, nós precisamos ter momentos certos para abrir, momentos certos para fechar. Além de quem vai abrir as portas, é preciso, é necessário que cada um guarde, que cada um cuide da sua casa. Aí ele fala assim, ainda havia poucas pessoas dentro daquela cidade e as suas casas não tinham sido ainda edificadas. Então é importante pensar, olha isso, ele vai dizer isso, ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém. O verso 3 do capítulo 7, e ele fala assim, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era cidade grande, era espaçosa e havia pouca gente dentro da cidade e ainda as casas não estavam edificadas. Deixa eu falar com você uma coisa, os muros estão sendo construídos, estão se encerrando, mas as casas precisam ser edificadas dia após dia. Eu quero aqui dar uma palavra para as irmãs, para as mulheres. Existem duas pessoas em todo o universo, em toda a história, que pode edificar uma casa. Estou falando em termos espirituais. A Bíblia vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127. Mas quando você vai a em Provérbios 14, versículo 1, você vai encontrar a seguinte palavra, a mulher sábia edifica a sua casa. É interessante que enquanto os muros eram reconstruídos pelos homens de Jerusalém, as casas precisavam ser edificadas pelas mulheres de Jerusalém. Ou seja, todos, homens e mulheres, devem se colocar como instrumentos de Deus na reconstrução geral. Os muros estão sendo construídos, os muros estão construídos agora, mas as portas, as legalidades precisam ser fechadas, os guardas precisam ser colocados e cada casa precisa de colocar-se guardas. Cada casa precisa dos seus guardas, porque cada casa ainda precisa continuar se edificando, sendo edificadas. Então que nós possamos guardar isso no nosso coração nessa campanha. A campanha de 52 dias, porque nessa visão, em 52 dias os muros foram reconstruídos. Eu creio que o Senhor pode reconstruir qualquer tamanho de cidade ou de nação em um dia, em 2 dias, em 50 dias, em quanto tempo ele entender que é o melhor tempo. Mas nós continuamos como instrumentos de Deus.
na edificação das nossas casas, no fechamento das legalidades, na guarda sobre cada um a sua casa, na guarda da nossa cidade. Não deixemos de ficar na nossa torre de vigia, não deixemos de orar pela nossa cidade, não deixemos de estabelecer guarda nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nas nossas bocas, para que a gente possa ser realmente instrumentos de Deus nas grandes reconstruções que ainda acontecerão. Eu quero aqui louvar a Deus, porque nesse período o Senhor nos levou a buscar a presença dele e orar pela cidade. Os muros foram reconstruídos, os muros foram colocados diante do Senhor para a reconstrução. E agora o trabalho é acerca das legalidades, as entradas e saídas. Agora o trabalho é estabelecer guardas em cada casa, é a edificação de cada família, é cada família responsável por edificar a sua casa. E além disso, não nos esquecermos de estabelecermos, de nos compromissarmos, de nos alinharmos, de nos aliançarmos para cultuarmos a Deus, estabelecemos a adoração, os cantores e o serviço, os levitas. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu agradeço imensamente a você que tem participado da live, que tem estado orando conosco, mas nós não vamos parar de orar. Pode ser que hoje está encerrando uma campanha, um propósito, e hoje estamos entregando ao Senhor um propósito, um sacrifício, um pequeno sacrifício de 52 dias às 5:30 da manhã. Mas a obra continua, nós continuamos, o Senhor continua conosco, nós continuamos com o Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Deus de amor, Deus bendito, Deus de infinita misericórdia e bondade, Deus que é dono de todas as coisas, é o Deus que faz, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, é o Senhor que cuida, é o Senhor que guarda, é o Senhor que faz, é o Senhor que estabelece, e o Senhor estabeleceu a sua igreja na terra para ser instrumento do Senhor para a reconstrução dos muros de cada cidade, para a edificação de cada casa. Pai, muito obrigado por nos trazer até aqui nessa campanha. Nesse momento nós entregamos o nosso propósito, entregamos o nosso pequeno sacrifício ao Senhor, e nós cremos na reconstrução que o Senhor está fazendo, que o Senhor fará, que o Senhor já fez na nossa cidade. Pai, ajude-nos, ó Deus, a ficarmos atentos às legalidades, atento ao estabelecimento de guardas, atento, ó Deus, à adoração e ao serviço. Pai, muito obrigado por nos guardar, por nos proteger, por nos trazer durante toda essa campanha até aqui. Ó Deus, que o Senhor realmente movimente, que o Senhor faça um rebuliço nas nossas cidades, que o Senhor conduza-nos, ó Deus, a cada instante, a cada dia, na obra do Senhor, que sejamos firmes e constantes e sempre abundantes na sua obra, sabendo, tendo a certeza, tendo a convicção de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós agradecemos o Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. E até uma próxima campanha, e até um próximo encontro aqui, porque nós não vamos parar de meditar na palavra, não vamos parar de orar. Igual eu falei, nós estamos terminando uma campanha, mas não estamos parando de orar. Há algo a fazer, há algo a continuar fazendo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.